Na abordagem ágil a gente não segue essa divisão, mas a gente vai ver uma aderência muito forte entre o que é feito no preditivo e o que é feito no ágil em relação ao escopo. Eu coleto requisitos, formo meu backlog do produto, trabalho para refinar isso, depois eu subdivido isso em partes menores no backlog da sprint até o nível de atividades para ir para o incremento. Aqui eu estou dizendo que eu vou também coletar requisitos, vou fazer a minha declaração do escopo, que são as minhas entregas, vou dividir o meu projeto em fases. Na minha estrutura analítica de projeto, eu vou decompor isso em pacotes de trabalho, que é o menor nível de detalhamento da minha estrutura analítica do projeto. E quando a gente for para a área de cronograma, vocês vão ver que esse pacote de trabalho será ainda decomposto em atividades. Então, no fundo, a gente faz o mesmíssimo trabalho, obviamente que seguindo tempos diferentes. Na abordagem ágil, a gente faz isso de forma incremental e não no início do projeto eu estou preocupado em fazer tudo isso, como aqui na preditiva, mas o trabalho é exatamente igual. Os nomes são diferentes, os times são diferentes, mas é o mesmo trabalho. Eu parto de requisitos, monto o meu escopo global e trabalho no meu planejamento para trazer mais detalhes. Então eu subdivido o meu trabalho em partes menores e mais facilmente gerenciável. Esse é o objetivo do gerenciamento do escopo, seja na abordagem ágil, seja na abordagem preditiva, tá? Então, quando a gente fala sobre o gerenciamento do escopo, a gente está falando de 6 processos. E aí a gente vai ver que toda a área de conhecimento ela parte de um processo que é planejar o gerenciamento de uma determinada área. Como a gente está falando do escopo, o primeiro processo é planejar o gerenciamento do escopo. E todo o processo de planejar o gerenciamento de uma determinada área, a gente tem uma saída que é um plano, que é o que a gente chama de plano auxiliar. No caso de escopo, a gente vai ter 2 saídas, 2 planos, que é o plano de gerenciamento do escopo e o plano de gerenciamento de requisitos. E o que é um plano auxiliar? O que é esse plano? É um documento que vai descrever exatamente como gerenciar aquela área durante o meu projeto. Como é que eu vou definir o meu escopo, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, como é que eu vou coletar meus requisitos, quais são as técnicas que eu vou utilizar para coletar requisitos. Quando eu vou fazer isso, através de quais reuniões, como é o meu processo formal de aprovação de solicitações de mudança, como eu vou controlar o meu escopo. Então, isso é definir o meu plano, é definir de forma antecipada como eu vou gerenciar. Então, todo plano ele me diz como gerenciar uma determinada área. Imaginem que todos esses planos auxiliares irão compor o que a gente chama de plano de gerenciamento do projeto. Então a gente vai ver que no final das contas a gente vai ter 12 planos auxiliares agrupados no plano de gerenciamento do projeto. Então é como se aqui a gente iniciasse a elaboração desse plano de gerenciamento do projeto. Nas minhas aulas, normalmente eu pego uma pastinha branca, uma pastinha vazia e digo, gente, estamos concluindo aqui o nosso primeiro plano auxiliar. E coloco esse plano na minha pasta. Na aula de cronograma, planejar o gerenciamento do cronograma. Segundo plano auxiliar vai para o meu plano de projeto. Planejar o gerenciamento de custo. Plano de gerenciamento de custo. Pastinha. Então eu estou nada mais, nada menos durante o meu planejamento construindo o plano de gerenciamento do projeto, que é o documento que diz como eu vou gerenciar as minhas 10 áreas ao longo do meu projeto. Desses 6 processos,
4 estão ocorrendo na fase de planejamento, no grupo de processos de planejamento. Planejar o gerenciamento do escopo, coletar requisitos, definir o escopo e criar a estrutura analítica são processos de planejamento. Quando a gente fala de validar o escopo e controlar o escopo, são 2 processos do monitoramento e controle. Então percebam que são 5 grupos de processo, mas eu não tenho a obrigatoriedade de ter processos em todos os 5 grupos de processo. A gente vai ver que escopo só tem processos de planejamento e de monitoramento e controle, tá? Os 4 primeiros no planejamento, os 2 últimos no monitoramento e controle. Ah, Fabrício, isso é importante conhecer? Sim, isso é preciso conhecer para a prova. Quais são os processos de planejamento, quais são os processos de iniciação. Então, conhecer os processos e em qual grupo de processos ele está é de extrema importância para a prova. Então, o segundo processo da área de escopo é o processo de coletar os requisitos. Esse é aquele momento que a gente encontra aquela dificuldade, né? É aqui, o momento onde você precisa gerenciar expectativas, ouvir as partes interessadas, ouvir quais são as suas expectativas e necessidades, é nesse momento. Aqui é aquele momento, é aquele processo onde você vai usar todas as técnicas possíveis para coletar dados. Brainstorm, reunião, pesquisa, checklist, questionário, técnicas Delphi. Então, tem um mundo de técnicas que tem o objetivo de coletar dados. Então, esse é um processo tipicamente de coleta de dados. Tá? Então, nesse momento é o momento de ouvir as partes interessadas sobre as suas expectativas e suas necessidades. E quando eu falo de partes interessadas aqui, eu não estou me restringindo a apenas o meu cliente. Aqui eu preciso entender quais são as necessidades e expectativas da minha equipe. Aqui eu preciso ouvir e entender o que é que tem de requisito legal. Então eu preciso entender quais são as normas. Eu preciso entender se existe alguma necessidade, expectativa a nível municipal, estadual, federal, porque eu preciso atender. Eu preciso ouvir, obviamente, o meu cliente. Eu preciso ouvir o meu acionista, a minha alta liderança. Então, aqui é um momento realmente que você precisa entender as expectativas de quem está sendo influenciado e quem pode influenciar o meu projeto, tá? Para, de repente, você não ir de encontro a uma parte interessada dessa que tem poder alto, influência alta, e essa pessoa lá na frente atrapalhar a sua vida. Ok? Então, percebam que como a gente já está no planejamento aqui, a gente já passou na fase de iniciação. Na iniciação, a gente tem 2 processos, que é o termo de abertura, que é aquele processo que documenta o início do projeto, né? É o que a gente chama de certidão de nascimento do projeto. E depois que eu formalizo o início do meu projeto, eu tenho um segundo processo, que é o quê? Identificar as partes interessadas. Então, quando eu vou para coletar os requisitos, eu já tenho uma lista completa, pelo menos aí dos principais stakeholders. E não só a lista dos nomes, né? Eu já tenho a identificação e a avaliação dessas partes interessadas. Eu já sei qual é o poder de cada um, eu já sei qual é a influência de cada um. Eu já sei se esse cara é neutro ao meu projeto, se ele tem interesse no meu projeto ou se ele está contra o meu projeto. E eu também já tracei estratégias de como neutralizar essas partes interessadas que estão contra, do mesmo jeito que eu tenho estratégias para trazer quem está neutro para o meu lado. Então esse é o principal papel do processo de identificar as partes interessadas, que aí a gente vai ver quando for estudar partes interessadas, tá? Mas entendo que eu já iniciei o meu planejamento, eu já tenho um mapa completo das pessoas e organizações que influenciam e podem ser influenciadas pelo meu projeto, que são as partes interessadas, e eu sei quem está a favor ou contra o meu projeto. Então, quando eu for coletar requisitos, é de extrema importância entender como cada parte interessada reage ao meu projeto, para definir claramente e de forma assertiva qual é a abordagem que eu vou utilizar a comunicação correta,
utilizar a estratégia correta, definir corretamente qual é a técnica adequada para coletar requisitos. Tá? Então, tudo isso é pensado nesse momento aqui. Tá? Eu planejo no gerenciamento do escopo através do plano de gerenciamento de requisitos, mas executo no coletar requisitos. O terceiro processo é o processo de definir o escopo. Esse é o processo que a gente vai elaborar a nossa famosíssima declaração do escopo ou especificação detalhada do escopo do projeto ou simplesmente especificação detalhada do projeto. Tá? São 3 nomes que a declaração do escopo pode aparecer na prova. Tá? E esse é um documento que vai detalhar claramente o meu escopo. Se tem um documento que tem o detalhe do meu escopo, é a declaração do escopo. Então, a declaração do escopo ela é construída no processo definir o escopo. Aqui é uma confusão muito comum que a gente vê. A saída é declaração do escopo. O nome do processo é definir o escopo. Muita gente confunde coloca como saída a definição do escopo e chama o processo de declarar o escopo. É o inverso, tá? No processo definir o escopo, eu elaboro a declaração do escopo. O quarto processo e último de planejamento é o criar a estrutura analítica do projeto, ou seja, eu vou pegar minha declaração do escopo, que definiu lá quais são os meus pacotes de trabalho, para cada pacote de trabalho, quais são os critérios de aceitação desse pacote de trabalho e transformar isso de uma forma gráfica, de uma forma hierárquica, onde eu consiga mostrar e deixar claro para todo mundo quais são os meus limites do projeto. O que está no projeto e aquilo que não está no projeto, tá? Então, é um trabalho onde eu vou sair do projeto, depois eu divido isso em fases, cada fase em subfases, e cada subfase eu chego ao último nível do meu detalhamento da EAP, que é o que a gente vai chamar de Work Package, ou pacote de trabalho, tá? Então, nunca em uma estrutura analítica de projeto se tem atividades. Atividades a gente vai ver que só vai surgir no gerenciamento do cronograma. Isso também é um erro muito comum no dia a dia, na prática, muitas organizações colocando atividades na estrutura analítica de projeto. Tá? A estrutura analítica ela morre no nível de pacote de trabalho, que é um nível que ainda requer um detalhamento adicional.